A paz do Senhor, vamos irradiar saúde de dentro para fora com mais uma mensagem que veio do coração de Deus para os nossos corações. A mensagem de hoje trata-se de o Deus que você serve é o Deus da sua nação? Deus é o Senhor? Né? Então a live de hoje é Deus é o Senhor. E ser Senhor seria Senhor individual, Senhor coletivo, Senhor da sua casa, Senhor da sua nação. É disso que nós vamos falar hoje. Vamos fazer uma oração para que a gente comece essa live. Senhor Deus querido e amado, na tua presença me coloco nesta tarde, nesta noite, né? Porque já é noite, te agradecendo por mais esse momento na tua presença e clamando o teu Santo Espírito. Que o Senhor venha me conceder do alto graça para proclamar a tua palavra e que a todos que esta mensagem alcançar venha dar frutos excelentes, como está lá em Cantares 16. Que o Senhor possa vir no seu jardim e colher frutos excelentes, para a honra e glória do teu nome. Assim clamo, te agradecendo em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é Deus é o Senhor. E nós vamos iniciar com Salmos. Lá em Salmos 33, de 12 a 15. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Feliz da nação cujo Deus é o Senhor. Quando a gente fala isso, o que vem à mente? Provavelmente vem à mente o quê? Uma nação próspera em todas as áreas, né? Porque prosperidade não é só financeira. Tem gente que acha que ser próspero é ser rico. Na verdade, a prosperidade, ela acontece em todas as áreas da nossa vida, né? Seja na área emocional, na área financeira, seja na saúde, em todas as áreas da nossa vida há prosperidade. Quando uma pessoa ela é próspera, geralmente ela é próspera em todas essas áreas, né? Isso é a verdadeira prosperidade. É você estar bem em todas essas áreas. E quando a gente fala cujo Deus é o Senhor, bem-aventurada a nação, o que a gente pensa é logo o quê? Não, se Deus é o Senhor dessa nação, essa nação é uma nação próspera, uma nação abençoada, uma nação, né, sem muitas dificuldades graves, como, por exemplo, pobreza extrema, né? Uma nação onde tem uma pobreza extrema, é difícil a gente entender Deus, Senhor de uma nação cujo Deus é o Senhor, com uma pobreza extrema. E aí a gente tem que entender o seguinte, qual é a prática? Na prática, o que torna Deus o Senhor de uma nação? Não é só a proclamação, não é só proclamar com os lábios. Agora, o nosso presidente atual, ele tem uma frase, né? Ele fala, né? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Mas o que é Deus acima de todos numa nação? O que é Deus ser o Senhor de uma nação na prática? Como isso funciona? Não é só de lábios. Há uma prática, uma atitude que tem que ser feita para que Deus torne-se realmente o Senhor de uma nação. E se nós formos lá em Mateus, nós temos ali a ordenança de que atitude é necessária para que Deus venha a ser Senhor de uma nação. E qual é a atitude que essa nação tem que ter, quanto nação, não quanto individual só, mas todos, ou a maior parte da nação, tem que ter esse comportamento, essa prática. Vamos lá em Mateus 22, 37 e 39. E Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a prática, é aqui que está, né, bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. É quando esses 2 mandamentos são colocados em prática pela maioria da nação, pela maioria do povo que pertence àquela nação, né, dos indivíduos que pertencem àquela nação. Quando isso é colocado em prática, aí sim, essa nação ela é bem-aventurada, porque ela cumpre os 2 maiores mandamentos, né? E aí nós temos que ver também como é que funciona essa prática de cumprir os 2 maiores mandamentos, porque também não é só de palavras, né? A gente pode ficar falando aí, eu amo a Deus e eu amo o meu próximo. Ok, você proclamou. E a prática disso que você está proclamando? Como é que funciona? Qual é? Então, se não houver prática, não há realidade, né? Não há ação. Se não há ação, então é boca para fora, é da boca para fora, não é verdade? Então, nós precisamos ter a prática. E aí, eu encontro na Bíblia, que eu gosto muito, que uma nação cujo Deus é o Senhor, e na prática ele essa nação ama o Senhor acima de tudo, né? E ao seu próximo como a ti mesmo. E isso é coletivo, né? Se Deus falasse assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ponto. Individual. Então é individual, eu amo a Deus, cada um ama a Deus, pronto. Mas aí ele diz, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então ele tornou isso coletivo. Então nós temos que começar a pensar, a ter a nossa mente coletiva. Não é individual. Nós temos que viver com pensamento coletivo. E muitas das vezes, na maioria das vezes, o brasileiro, principalmente nós brasileiros, nós vivemos muito com a mente individualista. Nós vivemos com a mente individual e não coletiva. E aí eu encontro duas passagens, 2 livros na Bíblia, são 2 livros que tem na Bíblia, com o nome de 2 mulheres. E essas mulheres, para mim, assim, tirando Jesus, abaixo de Jesus, são 2 livros que contam a história de 2 mulheres que elas realmente viveram na prática o amar a Deus e ao próximo. Na prática, não só de palavras. Um é o livro de Ruth. Se nós formos lá em Ruth, primeiro capítulo de Ruth, 16 a 17. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que senão seja a morte me separar de ti. Olha que coisa tremenda, né? Ruth aqui, uma moabita que se converteu através do casamento, e aí a gente vê que se converteu mesmo, aqui está a conversão de Ruth explícita, que ela larga, né, tudo, uma possível vida melhor e segue para um destino incerto, com uma senhora sem nenhuma perspectiva que era sogra. Quem não conhece o livro de Ruth, quem não conhece a história de Ruth, busca na Bíblia, lê Ruth e você vai ver toda a história, todo o contexto. Essa mulher, ela se casou e Noemi, que é a sogra dela aqui, da qual ela trata aqui, ficou viúva e também perdeu os 2 filhos. E ela ia voltar para a terra dela, porque ela não tinha mais o que fazer em Moabe, então ela ia voltar para a terra dela, porque ela era judia, né? Então, e sem perspectiva nenhuma. Mulheres, nessa época aqui, sem marido, sem filho, sem um homem por elas não tinham perspectiva nenhuma, elas estariam perdidas. E Ruth acompanhou a sogra. Ruth não abandonou.
E Orfa, que era outra nora, ela tinha 2 noras, uma era Orfa e outra era Ruth. Orfa, sim. Orfa foi embora, voltou para a casa dos pais, né, para tentar um novo casamento e foi viver a vida dela. Mas Ruth não fez a mesma coisa. Ruth poderia ter voltado para a casa dos pais para tentar um novo casamento também. Mas ela disse, não, jamais, não vou te deixar. Onde tu fores, eu irei. E a coisa mais linda, eu sou apaixonada por Ruth, pelo livro de Ruth. O teu Deus é o meu Deus. Né? Coisa tremenda. Então isso aqui é a prática do amar ao próximo como a ti mesmo. Naquele momento, Orfa não pensou. Ela não se colocou no lugar da sogra, porque se ela tivesse se colocado no lugar da sogra, ela teria ficado com a sogra. Mas ela não se colocou no lugar da sogra. Ruth se colocou. Ruth pensou, meu Deus, se fosse eu, eu ia estar desamparada. Eu não posso deixá-la desamparada. E Ruth foi com ela. E o outro livro, de outra mulher, são 2 mulheres assim que eu leio esses livros e eu me maravilho ao ler. É Esther. A rainha Esther, que virou a rainha, né, do rei Assuero, do reino da Pérsia. Então, Esther, capítulo 4, 15 a 16. Então disse Esther, que tornassem a dizer a Mardoqueu, vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Susa, e jejuai por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei, e perecendo, perecerei. Olha que coisa tremenda. Esther era uma rainha. Ela estava no palácio. O contexto desse livro aqui, o contexto dessa narrativa, é que foi decretado a morte de todos os judeus. Todos os judeus. E Esther era judia, né? E só que ela era uma rainha. Então ela estava dentro do palácio protegida. Protegida. Ninguém ia tocar na rainha. Mas foi decretado que todos os judeus morressem, que poderiam ser mortos. E Esther vai até o rei. Só que tem um porém aqui. Ó, jejuai por mim. Por quê? Porque eu irei ao rei, ainda que não é segundo a lei. Ninguém poderia chegar diante do rei sem a convocação. Se o rei não levantasse o cetro, essa pessoa era morta. Ninguém poderia chegar diante do rei sem convocação. A pena era a morte. E Esther, pelo povo, foi diante do rei sem convocação. Enfim, ela entregou a vida dela, ela abriu mão da vida dela em prol de ajudar o povo. Um povo que estava fora dos palácios, do lado de fora do palácio. Ela estava lá dentro protegida. Mas ela não se eximiu da responsabilidade coletiva. Eu sou Esther? Sou. Eu tenho a minha vida individual? Tenho. Mas eu também tenho uma responsabilidade coletiva. Eu faço parte de um povo. Eu faço parte de uma nação. Eu faço parte de um clã. Então, eu preciso ter a mente coletiva. E essas 2 mulheres, que mente coletiva. Que mente coletiva. Né? Abriram mão de suas vidas em prol do povo. Uma em prol de um povo e a outra em prol da sogra. Isso é a prática do amar a Deus acima de todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E um povo que tem essa prática, esse povo é bem-aventurado. Porque no momento em que você pratica isso, Deus se torna o Senhor dessa nação. Deus se torna o Senhor. Com a prática do amar ao próximo. E se nós formos lá em Oséias, abram aí em Oséias, quem tiver a Bíblia, né, fica à vontade se quiser abrir. Se nós formos lá em Oséias, no capítulo 6, 6. Porque eu quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Então Deus, ele quer o quê? Misericórdia e conhecimento de Deus. Quando você conhece a Deus,
você sabe o que Ele quer. E se você sabe o que Ele quer, você sabe o que você tem que fazer. E se você sabe o que você tem que fazer e faz, você atrai Deus para você. Deus se torna o Senhor, seja da sua vida, seja do seu lar, ou seja da sua nação, quanto povo, se for todo um povo. Então, isso é que é importante. É essa mente coletiva que nós precisamos ter. Não basta só proclamar. E essa mente coletiva, como é que ela funciona na prática? Gente, eu gosto muito de trazer a prática, porque falar é fácil, né? Falar é fácil, proclamar é fácil. Mas e a prática? Então eu trouxe a prática bíblica. Eu gosto de trazer a prática bíblica, então eu trouxe Esther e trouxe Ruth. Isso é o quê? A prática na palavra. E essa prática no dia a dia, nos dias de hoje? Tem algum exemplo, Angélica? Tenho vários. Tenho vários exemplos. Né? Aqui mesmo no meu condomínio. Quando eu saio do meu condomínio, então começa a ver comigo, a navegar comigo, o que é uma mente coletiva e o que é uma mente individualista, que pensa individual e a mente que pensa coletivo. Eu quando saio aqui do meu condomínio, por exemplo, a saída é bem larga mesmo. O que eu faço? Eu jogo bem o carro para a direita, saio, jogo bem o carro para a direita, porque o meu condomínio dá na saída da pista, de uma rodovia. Eu jogo bem o carro para a direita para esperar se eu vou conseguir sair na rodovia. E por que eu jogo bem para a direita? Para que outros carros que venham não sejam impedidos de entrar enquanto eu estou saindo. Então eu encosto e aí se vierem outros carros, eles conseguem entrar no condomínio sem necessariamente ter que esperar eu conseguir sair na rodovia. E eu canso de chegar aqui no condomínio e tenho que ficar esperando o carro sair para eu entrar no condomínio. Por quê? Mente individual e mente coletiva. A mente coletiva, ela sabe que, olha, eu vivo com outras pessoas. Como é que funciona isso aqui? As pessoas que vivem, como é que funciona essa portaria aqui? É gente entrando, é gente saindo, entra por onde, sai por onde? Coletivo. Então a minha mente ali é o quê? É viver de forma que eu não atrapalhe o próximo. Aquele que eu tenho que amar como a mim mesmo. Né? E outros não. Saem bem no meio e o outro que espere até a hora que ele conseguir sair na rodovia e você conseguir entrar no condomínio. Né? Esse é um exemplo. Tem outro exemplo também que eu fiquei sabendo que eu achei muito tremendo. Se eu não me engano é na Inglaterra. Na Inglaterra. Não me lembro onde foi que eu ouvi isso, mas foi uma pessoa contando. Que ela lá na Inglaterra, ele estava lá e na hora que ela foi estacionar, ela chegou com alguém. Aí a pessoa estacionou longe do local onde ia. Estacionou longe. E aí eles foram caminhando até o prédio. Quando chegou no prédio, o cara falou, olha, por que você não estacionou aqui? Tinha tanta vaga mais aqui pra frente, né? Você podia ter estacionado mais pra frente, a gente não precisava ter vindo andando. Aí ele, não, justamente, como eu cheguei mais cedo, eu deixei pra trás. Essas vagas aqui, o pessoal vai deixando, porque quem chegar atrasado por alguma razão, consegue parar logo em frente ao prédio e se atrasa menos. Gente, olha que coisa tremenda. Como é que a gente pensa? Oba, vaga em frente ao prédio, né? Eu chego uma hora antes, consegui uma vaguinha em frente ao prédio, beleza. Né? Eu teria tempo para esperar. Já que eu cheguei cedo, eu posso botar o carro um pouco mais distante e ir andando. E vai deixando aquelas vagas ali para quem, por alguma razão, se atrasou, chegou em cima da hora. Você tá vendo a mente coletiva? Olha que coisa tremenda isso. Você pensar no próximo, nesse ponto de você se preocupar que uma pessoa pode chegar atrasada e para ela é melhor encontrar uma vaga em frente ao prédio se ela chegar atrasada. Mente coletiva, né? Muito tremendo. Outra coisa a gente vê muito também da falta da mente coletiva em eleições. Daqui a pouco a gente está aí perto de eleição, né? E aí a gente encontra o quê? O pessoal troca o voto por um bujão de gás, por uma cesta básica. Isso, os mais humildes, os mais simples, né? Mas não pensa que é só eles, não. Tem muita gente culta, com estudo, né? Com condição financeira boa, que vem de voto também, que vai votar num presidente de acordo com a necessidade dele, né? É um presidente de acordo com a necessidade. Vamos supor que o cara tem um cargo, sei lá onde. Aí o presidente anuncia alguma coisa que vai prejudicar um pouco
aquela situação ali da pessoa naquele cargo, naquela empresa. O que a pessoa faz? Ela não para pensar no que aquele presidente vai fazer quanto à nação, para a nação. Ela vê a situação dela. Opa, peraí, se esse homem foi eleito, vai me prejudicar nisso. Não vou votar. Só que ele não para pensar a médio e longo prazo. Tudo bem, eu não vou me prejudicar. Mas a médio e longo prazo, em termos de nação, em termos de pacote completo, em termos de tudo que vai ser feito na nação, vale a pena eu votar nessa pessoa só para garantir o meu? Aquilo ali? Muitas vezes não vale, na maioria das vezes não vale, porque isso é venda de voto. Isso é venda de voto. Você está votando não pelo que a pessoa pode fazer pela tua nação, mas pelo que ela pode fazer para você. Tá vendendo voto igual o carinha vendeu para comprar gás e para cesta básica. Igual. Tem diferença. Né? Se ilude quem tem diferença. Então, as pessoas não entendem que a médio e longo prazo, quando uma nação prospera, ainda que você tenha perdido alguma coisa, né, elegendo uma pessoa que de repente você vai ficar um pouco prejudicado no trabalho, prejudicado em alguma coisa, mas a longo prazo, se essa nação prosperar, você prospera. Porque uma nação próspera faz todos prosperarem. Muitas vezes é o quê? É você dar um passo para trás para dar dois para frente. É você perder algo aqui para ganhar dobrado lá na frente. Isso é mente coletiva. Porque quando a gente pensa coletivamente, Deus nos abençoa. O que aconteceu com Ruth e o que aconteceu com Esther? O Ruth, quando chegou lá na cidade de Noemi, depois vocês leem aí que não dá pra eu esmiuçar isso aqui agora. Um dia eu trago só sobre o livro de Ruth que eu amo. Sou apaixonada por Ruth e por Esther. Ruth chegou lá e sabe com quem ela se casou? Com Boaz. Um dos homens mais prósperos e mais ricos daquela cidade, daquela região. Ela foi abençoada e se casou com Boaz. Um homem próspero, rico, íntegro. Um homem assim, era um príncipe. Ele era um príncipe, né? Era um príncipe ali dos judeus. E um homem que era próspero em todas as áreas. Era um homem íntegro, correto. Não era só financeiro. E Ruth se tornou nada mais, nada menos do que a bisavó do rei Davi. Davi vem da genealogia de Ruth e Boaz. Então você está vendo quando que você acha que está perdendo? A longo prazo, você vai ser muito abençoado. Se Ruth tivesse... Orfa ficou, não ficou? Você depois disso ouviu falar de Orfa? Não tem mais Orfa na Bíblia. Tem mais Orfa na Bíblia. Orfa voltou para casa dela, acabou a Orfa, não se fala mais em Orfa na Bíblia. Você tá vendo? Então, e Ruth, que parecia que não ia dar em nada, estava por uma vida sem perspectiva, se tornou bisavó de um rei Davi. É da linhagem de Ruth, é da linhagem de Boaz que vem Jesus. Jesus é a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Então olha só que coisa grandiosa. A mesma coisa Esther. Esther foi diante do rei. O rei, no final, sabe o que o rei fala para Esther? Eu fico emocionada. Te dou até metade do meu reino. Te dou até metade do meu reino. Ele levantou o cetro. E ela foi abençoada. E ela livrou aquele povo da extinção. Imagine se ela tivesse pensado em não fazer aquilo porque ela ia morrer diante do rei. E Ruth, que perspectiva que teria com Noemi? Nós temos que entender que quando a gente faz a vontade de Deus, o que plantas, colhe. O que plantas, colhe. Quando a gente faz a vontade de Deus, é a médio e longo prazo. Você não vai colher agora, imediatamente não. A gente planta uma mangueira ali no jardim, no dia seguinte vai lá buscar manga? Não. E é assim com Deus também, né? Então, é a longo prazo, é médio e longo prazo. E as pessoas são imediatistas. Elas se vendem por mixaria, sem pensar na coletividade.
A mesma coisa banheiro. Às vezes, eu até anotei aqui umas coisinhas para falar. A mesma coisa banheiro. Eu, quando vou no banheiro público, de shopping, qualquer banheiro, né? Não sento, mulher não senta, né? Então, mulher faz aérea. A gente não senta. E aí acaba molhando. Molha a tábua, né? Gente, eu nunca saio sem secar a tábua. Eu pego lá o papel, seco a tábua, jogo no lixo, dou descarga, porque outra pessoa vai entrar ali. E aí vai pegar aquela tábua toda molhada, aquilo tudo sujo, sabe? Então, assim, eu tenho uma mente muito coletiva. Eu o tempo todo penso se aquela minha atitude, aquilo que eu tô fazendo, vai interferir no outro, ou vai causar alguma coisa no outro, algum desconforto, algum problema, né? Eu tô sempre pensando coletivamente. Até no banheiro. Eu vou no banheiro, eu deixo o banheiro limpinho, limpo a tábua, seco. Porque se a outra pessoa entrar ali, ela não vai encontrar uma tábua onde ela vai ter que secar, né, a urina de outra pessoa. Eu não, eu tô secando a minha própria. Fui ali, sequei, depois eu lavo a minha mão, me higienizo. Mas é horrível uma pessoa chegar e ter que secar do outro. E por que ela teve que fazer isso? Porque o outro que foi antes não entende que aquilo ali é coletivo, que outra pessoa vai naquele banheiro depois dele. Isso é o quê? Mente coletiva. Coletiva, e é isso que Deus quer. O mandamento de Deus é a Deus e ao próximo. Mente coletiva. Né? Então isso é muito tremendo. E as pessoas acham, muitas vezes, que a solução, né? Quem olha assim pensa o quê? A solução está na educação. Está na educação, né? Você dá uma boa educação pedagógica. Gente, deixa eu falar. Não é a educação pedagógica que muda a mente de uma pessoa e que transforma uma pessoa individualista em coletiva. É a educação cultural, é a educação de valores, é aquilo que passa de geração em geração de berço, pai para filho, avô para filho, filho para, né, o neto do avô, é pai para filho de geração, são valores, cultura, que você passa de geração em geração. Porque se fosse só questão educacional, pedagógica, você não tinha esse comportamento, esses comportamentos não existiriam nas classes que tem bom estudo. E você pega gente aí que tem doutorado, mestrado, PhD e tem a mente individual. Vive como se fosse só ele. Então, isso é em todas as classes. Por quê? Porque não se trata de educação pedagógica, se trata de educação cultural, educação de valores, de respeito ao próximo, passada de geração em geração. É isso que muda um país, é isso que torna uma nação a bem-aventurada cujo Deus é o Senhor. Porque você passa de geração, que nem eu, todos esses valores eu vou passando para os meus filhos, eles vão passar para os meus netos. Imagine toda uma nação passando esses valores. E aí sim você tem uma nação cujo Deus é o Senhor. Por quê? Porque na prática, não é de palavras. A gente pratica isso o dia a dia. E aí realmente Deus se torna o Senhor daquela nação. E aquela nação é próspera. E todos são prósperos. Todos são abençoados. Mas a médio e longo prazo, não é? Eu não sei se vocês conhecem, tem aquela história do marshmallow. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Foi feito, há alguns anos. A primeira foi em 1960, por Walter Mischel. Ele fez um teste do marshmallow. O que ele fez? Ele deu para várias crianças um marshmallow e disse a elas o seguinte, se você quiser comer, você come e toca o sininho e eu vou voltar aqui. Agora, se você esperar eu voltar aqui, eu vou te dar 2. Eu vou te dar outro marshmallow e você vai ter 2. E aí, aquelas crianças ficaram ali por um tempo. Algumas comeram e outras esperaram o segundo marshmallow. Certo? E ele, depois de 21 anos, foi de novo às crianças, que fizeram que passaram por aquele teste. Depois de 21 anos. Então já eram adultos. Já não eram mais crianças, já passaram pela fase da pré-adolescência, adolescência, adultos. E ele observou o seguinte, que as crianças que aguardaram pelo segundo marshmallow eram crianças que tiraram notas melhores na escola, eram crianças que tinham uma vida social melhor, elas se relacionavam melhor com as pessoas,
Elas eram bem-sucedidas no seu lado profissional, né? Enfim, eram crianças que atingiram prosperidade. Eram crianças que tinham prosperidade na sua vida, de um modo geral. As crianças que não aguardaram e comeram logo, essas crianças, foi observado depois de 21 anos que algumas delas, além de não conseguir ter um bom relacionamento social com as pessoas, não conseguiam, as notas eram mais baixas, não conseguiam assim ter prosperidade, muitas não foram prósperas no seu lado profissional, não tiveram sucesso no seu lado profissional. Algumas também adquiriram vícios e muitas estavam com sobrepeso. Isso foi uma pesquisa feita, né? Então ele fez uma pesquisa com as crianças, depois de 21 anos, ele foi ver como estavam aquelas crianças. E o resultado foi esse. E o mais tremendo é que ele perguntou para as crianças que conseguiram esperar o que elas fizeram. O que elas fizeram para conseguir esperar e não comer o segundo marshmallow? E muitas responderam que, eu imaginei que ele era uma nuvem. Aí o outro, eu imaginei que era não sei o quê. Então eles criaram na cabeça dele uma imagem daquilo ali e tiraram que aquilo ali era comestível. E assim eles foram resistindo a não comer. Isto é, ficou comprovado também que as crianças que tiveram êxito eram as crianças que utilizavam da imaginação, eram crianças mais criativas. Elas eram mais criativas, né? Então, quando você é mais criativo, você tem imaginação, isso significa o quê? Que você consegue enxergar em perspectiva, você consegue enxergar a médio e longo prazo. E a imaginação é que faz isso, você conseguir visualizar a longo prazo, a médio prazo. E aí você consegue esperar porque você não está no imediatismo. Você sabe que se você aguardar um pouquinho é dobrado. E aí mas você só consegue esperar, por quê? Porque você consegue imaginar isso. Então a imaginação e a criatividade, ela está ligada, né, diretamente às pessoas prósperas. Elas são mais criativas, elas imaginam mais. E aí depois desse experimento, ele foi feito também em 2018. Em 2018, esse experimento voltou a ser repetido e ele voltou a ser repetido por Taylor Watts. Ele fez com 900 crianças, tá? Só que dessa vez ele usou 900 crianças, ele fez com 900 crianças e essas crianças, elas eram de várias faixas etárias, social, financeira, cultural, enfim. Elas tinham era de várias faixas, né? E aí, depois que ele fez o teste com as crianças, ele observou o seguinte, que as crianças mais humildes, né, as crianças mais humildes, com baixo alcance cultural, que não tiveram tanto acesso a estudo, né, a cultura, essas crianças não conseguiam esperar, elas comiam logo. E as crianças que vinham de famílias mais prósperas, né, famílias com um poder financeiro melhor, que tinham um pouco mais de estudo, cultura, essas crianças conseguiam resistir. Elas esperavam pelo segundo. E aí é aquilo que a gente fala, né? Então, o que é mais tostines é torradinho, porque vende muito, ou vende muito porque é torradinho, né? Lembra? No meu tempo tinha essa propaganda aí. A mesma coisa aqui. Então essas crianças conseguiram resistir porque eram prósperas. O que veio primeiro? A prosperidade para conseguir fazer resistir? Ou elas resistiram e por causa da resistência foram prósperas? Né? Então essas famílias, lá no início, algo aconteceu para que essas famílias tivessem visão, conseguissem ver perspectiva e conseguissem esperar. E isso passou de geração em geração. Passou de geração em geração. Assim como aquele que não consegue esperar também vai passar de geração em geração. Porque é cultural, são valores. Ele vai passar de geração em geração. E aí você tem os resultados nessa mesma linha, né? Com crianças dessa característica e daquela característica. E aí o que acontece? Eu creio, né? O que leva uma pessoa a ser próspera é o quê? É o comportamento. Então a pessoa não vira próspera da noite pro dia.
É o comportamento. Então, é o comportamento que leva à prosperidade. Uma vez atingida a prosperidade, você agora vai passar de geração em geração aquilo que você aprendeu. Aquilo que te levou à prosperidade, você vai passar de geração em geração na sua família. E a tendência é todos que vierem de geração em geração serem prósperos. A tendência é essa. É claro, gente, nada é regra, tá? Nada é regra. Mas são estatísticas. A gente está trabalhando aqui com estatísticas, ok? E aí, o que acontece? Isso vai de geração em geração. De geração em geração. E aí nós sabemos o quê? Que é possível, glória a Deus, é possível mudar a mente. É possível, né? Aquela pessoa que não veio de uma geração, que não veio de uma família, que tem essas características e vai passar isso para ela adquirir. É possível adquirir. Então, muitos adquirem. Muitos vêm de famílias que não conseguem passar determinados valores, né, determinadas atitudes, aprendizados que vão te levar além. Às vezes você vem de uma família que não te dá isso, mas você consegue atingir. E a gente sabe que consegue atingir até na própria palavra, porque a própria palavra, se nós formos lá em Romanos, o que ela fala? Em Romanos 12, né? Romanos 12, 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentei qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é muito tremendo, glória a Deus, é possível, né? A gente sair dessa... Se a gente vem de uma origem que não nos dá perspectiva, onde nós não aprendemos a viver com a mente coletiva, no meio da coletividade, com mente coletiva, e a enxergar em perspectiva, ver a médio e longo prazo, isso é possível aprender. E eu, assim, aqui em casa nós somos prova viva disso, né? Nós somos prova viva disso. Hoje, de alguns anos para cá, o nosso comportamento em termos dessa visão mais de prosperidade, dessa visão de você ter comportamentos que te levem a ter prosperidade em todas as áreas. Gente, mais uma vez, não é só dinheiro. Prosperidade não é ser rico, tá? Prosperidade é você ser bem-sucedido, é você alcançar uma tranquilidade em todas as áreas da sua vida. Né? Na sua área emocional, nos seus relacionamentos com as pessoas, no seu relacionamento com a família, né? Amigos, financeiramente, na saúde, nas coisas materiais. Então, assim, se você tem uma harmonia em tudo isso, você pode dizer que é uma pessoa próspera. E nós aqui, nós tivemos muitos anos que nós poderíamos, assim, ter sido muito prósperos financeiramente. E deixamos de ser, por quê? Não porque não entrava recursos, não porque as coisas não chegavam, mas é porque a gente não tinha essa visão da multiplicação, a gente não tinha essa visão. O que o Senhor fala? Multiplicai-vos. Lá em Gênesis, crescer e multiplicai-vos. Quando ele fala crescer e multiplicai-vos, ele não está falando só de procriação não, gente. Tudo que vem na nossa mão, tudo. Seja emocional, seja material, seja financeiro, a gente tem que multiplicar. Nós servimos ao Deus da multiplicação. Se nós formos lá na parábola dos talentos, o que é aquilo? É multiplicação. Aquele que não multiplica, Deus tira e dá para o outro. E dá para o outro porque nós fomos feitos para prosperidade, para multiplicar. Para multiplicar. Né? Agora, você só vai conseguir isso se você entender que você vive em coletividade. Porque você só vai colher os frutos, você só vai colher a médio e longo prazo se você mudar a sua visão. E nós aqui mudamos a nossa visão. Né? Uma das coisas que nós fizemos foi quando construímos essa casa que eu moro hoje. Na época que nós construímos, ficamos felizes de ter construído. Nossa, conseguimos construir, sabe, uma casa boa, num condomínio bom e novos. Né, novos, a gente só imaginava morar num condomínio desse, numa casa dessa, de repente quando o Júlio se aposentasse, né? E conseguimos isso jovens. Nós ainda estávamos bem jovens quando viemos morar aqui, né? Somos jovens ainda, somos muito jovens.
E aí, o que aconteceu? A casa ficou pronta? Oh, glória a Deus, entramos para morar. Que mente. Que mente. Aquele que constrói um, constrói duas. O que constrói dois, constrói três. O que constrói três, constrói quatro. Você tá entendendo? Então, se ao invés de morar, nós tivéssemos falado, não, vamos aguentar mais um pouquinho do jeito que nós estamos aqui, né? Levamos 1 ano para construir essa casa, aguentamos aqui as pontas, vamos aguentar mais um pouquinho, vamos fazer o seguinte, agora vamos botar a casa para vender. Vamos morar não, vamos botar para vender. Quando ela vender, a gente tira o dinheiro para construir outra, né? E para a gente morar e outra para vender. Né? Porque a casa, depois de pronta, ela vale muito mais. Ela vale muito mais. Você comprar uma casa, você gastar uma casa em construção é X. Você vender uma casa, comprar uma casa pronta é 2X. Né? Então, o que acontece? Nós deveríamos ter vendido. E se tivéssemos paciência para dar um passo para trás, para dar 2 para frente, teriam sido 2 casas ao invés de uma. Aí depois que você faz 2 casas, se você aguenta esperar mais um pouquinho, não é imediatista, tem visão a médio e longo prazo, vamos fazer o seguinte, vamos segurar mais um pouquinho dessas 2, vamos transformar em 4. Aí quando tiver 4, beleza, uma agora a gente mora, as 3 a gente vende. E aí começa, de 3 passa para 6, de 6 passa para... É assim que muitos começaram no ramo imobiliário, em corporações imobiliárias. Mas por quê? Porque tinham visão, isso foi passado para eles, coisa que não foi passado para nós. E nós tivemos que passar por coisas muito difíceis com Deus, por situações financeiras muito difíceis, para entender que não estávamos multiplicando. Não estávamos multiplicando o financeiro. Não estávamos. Por quê? Porque não tínhamos esse entendimento. Então, quando o entendimento vem, quando você busca conhecimento, quando você busca crescer, tudo à sua volta cresce. Tudo à sua volta cresce. Quando você busca viver de forma coletiva, pensando no todo, o todo cresce. E se o todo cresce, você também cresce, porque você faz parte do todo. Você faz parte do todo. Então o todo também cresce. Agora, quando a gente vive pra gente, individualista, né? Farinha pouca, meu pirão primeiro, você vai comer aquele pirão. E a farinha sempre vai ser pouca. Sempre. Porque você não multiplicou o pirão. Farinha pouca, mas vamos dividir. Toma aqui. E aí quando você divide, Deus multiplica. Deus vai lá e multiplica. Quando você pensa no outro, quando você vive e ama, pratica o amor a Deus e ao próximo, o resto o Senhor multiplica. Por isso que ele diz, buscai o meu reino e a minha justiça, né? O reino de Deus e a minha justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, a mensagem que Deus trouxe ao meu coração é que nós possamos, não só de boca, mas de prática, viver os 2 maiores mandamentos, para que possamos proclamar: eu vivo numa nação cujo Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor. E como é que você vai saber que essa nação Deus é o Senhor? Essa nação vai ser próspera. Não é assim? Os judeus não são assim? Os judeus passaram por perseguição, passaram por muita coisa, por muita luta, mas vai ver a história dos judeus. Eles são prósperos. Prósperos. A maioria dos prêmios Nobel, né? Prêmio Nobel, quem mais ganha é quem? Judeu. Judeu. Se você for pegar em todas as áreas, eles fazem tudo com excelência. Tudo com excelência. Tudo com muito esmero. Tudo para Deus. E aí é um povo o quê? É um povo que passa por luta? Sim. É um povo que passa por perseguição? Nós sabemos. Mas é um povo próspero. Porque povo próspero não significa que não passa por luta, não. Nem por perseguição. Né? Eu posso ser próspero. Abraão não era próspero. Abraão era próspero. Abraão era rico, riquíssimo.
Mas olha quantas lutas ele passou. Não é? José virou governador do Egito. Mas olha quantas lutas ele passou. Mas havia o quê? Prosperidade. José, o que ele botava a mão, prosperava, multiplicava, crescia. Isso é ter prosperidade. Tudo que você bota a mão multiplica. Multiplica. Mas não significa que você não vai passar lutas espirituais, guerras espirituais, dificuldades. Vai passar, porque o Senhor fala, né, que aqueles serão perseguidos, serão caluniados, serão injustos, pelo meu nome, por amor a mim. Por amor a mim. A palavra nos adverte disso. Mas nós vemos o quê? Esther, Ruth, Abraão, José e tantos outros aqui que passaram por todas essas dificuldades, mas de forma próspera, homens prósperos, homens e mulheres prósperas. Então, se nós queremos que Deus realmente venha a ser o Deus, né, da nossa nação, começa por nós. Começa por renovo de mente, começa por comportamento coletivo. Porque Deus, ele não é Deus de pessoas, ele é Deus de povo. De povo. Quando ele fala lá, agora eu esqueci o versículo, mas ele fala sacerdócio, povo separado. Ele fala povo separado, ele não fala indivíduo separado. É povo separado. Ele é Deus de povo, ele é Deus de nação, ele é Deus de coletivo. E enquanto você estiver com a sua mente individual, você não faz parte desse povo. Não faz. Porque Deus não é Deus de uma pessoa. Ele é Deus de povos, de povo. A igreja não é composta por uma pessoa. A igreja é composta por famílias, por pessoas. Então nós temos um Deus coletivo. E se a nossa mente não for coletiva, a gente não alcança. Não alcança os desejos de Deus, não alcança aquilo que Deus tem para a nossa vida e através da nossa vida. Então que a gente possa estar, né, que esse vídeo ajude a você que ainda não pensa dessa forma, que ainda pensa de forma muito individual, começar a viver de forma coletiva. Começar a viver sabendo que além de você nesse mundo há muitas outras pessoas. Começar sabendo que depois que você usa um banheiro público, outra pessoa vai entrar ali e usar. Quando você sai do seu condomínio, tem gente que na mesma hora vai estar querendo entrar. Né? Então, entender que vender voto por botijão de gás, por cesta básica, ou porque vai ser prejudicado no seu trabalho, torna você individual. E quando você é individual, você não prospera. Você fica ali. E aí Deus vem, toma o talento que está na tua mão e dá para o outro. Porque o outro vai multiplicar e vai dividir aquilo. Você não pode dividir o que você não multiplicou. Você não pode dar para o outro o que você não tem. E o que Deus bota na nossa mão é para multiplicar, para poder dividir. Porque há outras pessoas à nossa volta. Né? Então, que nós possamos compreender isso e clamar ao Senhor que nos ajude. Eu todos os dias peço, Senhor, me dá um coração e uma mente coletiva. Muda minha mente, né? Me faz pensar como Ruth, como Esther, como Jesus, né? Pessoas que realmente amam a Deus e ao próximo, como a elas mesmas. Eu peço muito isso a Deus todo o tempo. E me vigio todo o tempo, para não ter atitudes individualistas que beneficiem só a mim. Eu sempre tento buscar atitudes que outros serão beneficiados também. Ou às vezes nem vou ser beneficiado, eu vou beneficiar só o outro. Nossa, já fiz muito isso, só beneficiar o outro, né? Mas a gente tem que aprender a dizer não, porque quem beneficia só o outro é aquela pessoa que não sabe dizer não. E é uma coisa ruim também. E isso eu aprendi com todo esse processo, essas dificuldades que a gente passou há alguns anos, né? Eu aprendi a dizer não. Né? Tem horas que nós temos que dizer não. Deus fala não pra gente. Né? Deus fala não pra gente. Então, tem horas que nós temos que dizer não. E eu aprendi muita coisa. Muita coisa o Senhor foi abrindo na minha mente. Hoje, a minha casa, eu e meu marido, assim, nós pensamos muito diferente do que alguns anos atrás. Nós temos outra mente. E aí não paramos por aqui. Né? Não paramos por aqui, porque Einstein, né? Acho que essa frase é de Einstein, tem até no
no tapetinho de mouse do meu filho, quando ele era adolescente, ele fez. Uma mente que se abre para o novo, ela nunca mais retorna ao seu estado original. Nunca mais retorna. Então, se a gente está sempre buscando, a gente está sempre com a mente avançando, expandindo a mente. Nós precisamos expandir. Então, tem outra oração que eu faço a Deus também, é a oração de Jabes. Senhor, alarga as minhas fronteiras, alarga os meus horizontes. Porque se eu não conseguir ter os horizontes alargados, se eu não conseguir ver em perspectiva a médio e longo prazo, eu não consigo viver coletivamente, né? Eu não consigo multiplicar. Só multiplica quem consegue ver além, né? Além do palmo aqui do nariz, além da esquina. Então, assim, esses conseguem ir longe, porque eles conseguem, eles têm a visão. Amém? Eu fico por aqui, essa é a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração, que o Senhor possa ministrar mais essa mensagem ao coração de vocês e que ela venha dar fruto e que a mente de vocês possa, como em Jabes, né? Que o Senhor possa expandir, alargar as fronteiras, que a mente possa se tornar uma mente, um comportamento prático mais coletivo, para que a gente realmente possa, não só com os lábios, mas de fato proclamar e aquilo ser real, né? Deus é o Deus da minha nação, né? Minha nação é bem-aventurada, porque Deus é o Senhor. Coisa maravilhosa poder dizer isso, mas depende de cada um de nós, né? E aí Deus vem e faz. Amém? Eu fico por aqui. E vamos irradiar saúde de dentro para fora com essa mensagem maravilhosa vinda do coração de Deus para o meu coração e que eu estou compartilhando com o coração de vocês. Amém? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo, uma boa noite a todos. Fiquem na paz.